44. Amém? Eita! Glórias a Deus. É da devocional disso. Eu estava trazendo essa Bíblia aqui de estudo, né? A minha esposa falou assim: por que está levando essa Bíblia de estudo? Eu falei: foi o pastor Carlos Wesley que me deu de presente. Eu estou levando essa Bíblia aqui para fazer um carinho nele. Glórias a Deus. O dia que ele me deu essa Bíblia aqui, ele me telefonou e falou assim: estou levando uma Bíblia para você. Eu ganhei, mas quando eu ganhei essa Bíblia, eu logo pensei em você. Aí eu falei: tudo bem, pastor, fico muito agradecido de receber do senhor essa Bíblia. Aí ele disse assim: mas eu nunca fiquei desse jeito, eu estou ansioso para passar aí, eu posso passar aí para deixar essa Bíblia com você? Aí eu falei: pode sim, pastor, estou em casa, pode passar. Glórias a Deus. Salmo 84. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo, ele é tremendo. Podemos ler? Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e ardentemente deseja os teus atos, os atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e andorinha um ninho para si, onde ponha os seus filhos, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu, aleluia. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, eles te exaltarão continuamente. Bem-aventurado o homem que tem a sua força em ti, e cujo coração estão os teus caminhos, o qual, atravessando pelo vale do Baca, converte-o numa fonte, quando a chuva enche os seus lagos. Vão indo de força em força, e cada um deles, aleluia, verá Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e põe os olhos sobre o rosto do teu ungido, porque melhor é o dia em teus atos do que mil fora deles. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor é Deus, é um sol, é escudo, é graça e glória. O Senhor não retirará bem algum aos que andam em integridade. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Glórias a Deus. Quero fazer uma breve introdução a respeito de como nós nos conhecemos, eu, pastor Carlos. Eu passei um período, no 18º ano de vida cristã, um período muito ruim, que eu cheguei a me acidentar espiritualmente falando. É como se fosse um carro que descesse o precipício. E foi um tempo muito difícil da minha vida. E tem um ditado lá em Minas, o pessoal fala assim: a tal situação que eu passei eu não desejo como um cachorro. E foi uma situação assim terrível. E eu era da igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura mesmo. Nós saímos da igreja de Nova Vida, de São Cristóvão, e passamos para a igreja Tiberíades. E nesse tempo, eu passei um tempo de perseguição tão grande, mas uma perseguição tão tremenda, que eu não aguentei. Era como se nós estivéssemos ali na terra dos caldeus, quando Nabucodonosor leva o povo de Deus para a Babilônia. E ali ele levanta aquela estátua de ouro, e todos têm que adorar aquela estátua de ouro, mas Sadraque, Mesaque e Abednego
eles falam: nós damos a nossa própria vida ao Senhor, e de maneira nenhuma nós vamos nos ajoelhar diante dessa estátua. Mas a situação, ela realmente foi uma situação tremenda, e nós retiramos com a nossa família um período de 2 anos que ficamos ali na igreja metodista de Cascadura. E nesse período foi um período assim em que a igreja muito avivada, muito movimentada, todos batendo palma, e a minha esposa do lado, meus filhos batendo palma, louvando e cantando, e eu ali como se estivesse dentro de uma geladeira quentinha. Eu desisti de tudo, eu não queria mais levar a minha vida cristã adiante, mas também não queria desamparar a minha família e deixar a minha família no mundo. E um certo dia pela manhã, uma amada pastora, baixinha, desse tamanhozinho, ela trouxe uma mensagem tão poderosa, que aquele pavio que fumegava lá no fundo, lá distante dentro de mim, aquilo veio uma tona com uma força tão grande que aquilo explodiu dentro de mim, que aquilo veio, parece que eu fiquei ali naquela cadeira ali conforme pipoca na panela. Aquilo foi explodindo de tal maneira, explodindo, que eu recebi um avivamento espiritual tão grande, tão tremendo, que foi uma coisa assim maravilhosa. E daquele dia em diante, eu fui convidado por esse ministério que eu estou hoje para estar junto com esse ministério, e já faz 9 anos eu à frente desse trabalho como pastor, e Deus restaurou a minha vida, e eu fui realmente assim muito abençoado. E nós já estamos aproximadamente 27 anos na presença do Senhor, e o Senhor tem feito maravilhas. E lá no finalzinho desse tempo que eu tive na igreja de Cascadura, eu conheci o pastor Carlos Wesley lá. Eu conheci ele, mas ele não me conheceu. Ele não me conhecia lá. A igreja é muito grande, mas eu via sempre o pastor Carlos Wesley lá, eu via sempre a família dele, e também o professor Fernando Lopes, né? E eu fazia, conforme tenho feito, né, há mais de 3 anos, as lives, todo dia de manhã. E o professor Fernando Lopes, ele me envia fazer as lives, e ele falou: conheci o pastor nas lives, que eu gosto muito das lives dele, e falou com o evangelista Rodrigo aqui da igreja. Eu conheço o evangelista Rodrigo, evangelista mesmo que ele é, eu conheço ele desde pequenininho assim. Aí ele me apresentou lá para o Fernando Lopes, e eu fui lá para fazer uma programação lá com ele, somente uma programação, porque tinha faltado alguém, e lá nós ficamos conhecendo de fato, eu e o pastor Carlos Wesley. E eu conversei com ele a respeito desse assunto, né, de que eu conhecia ele, mas ele não me conhecia, e a gente não tinha muita afinidade lá na igreja metodista de Cascadura, mas na rádio nós conversamos, e a cada dia, a cada programação, né, a cada ida para a rádio ali em Curicica, a gente conversava muito, e foi um momento assim muito bom, e eu aprendi a amar ao pastor Carlos Wesley muito, e ele sempre me convidava para vir fazer parte da sala de oração, da caminhada cristã. E teve um dia que eu falei: não, vou estar com os amados irmãos, e isso acrescentou muito na minha vida, tem acrescentado, e eu tenho visto realmente um grande poder de Deus a respeito dessas salas de oração, a respeito dessa comunhão que nós estamos tendo com as igrejas, com os pastores. Isso tem nos edificado muito. E no início do ano, eu, pastor Carlos Wesley, eu convidei, nós subimos o monte ali em Irajá, a gente orando, a gente clamando,
E nós oramos muito, e eu subi 3 vezes aquele monte ali em Irajá. E teve um dia que foi mais como um gabinete, eu e ele, né? Eu conversando com ele me instruindo a respeito de algumas coisas que eu deveria fazer. E o pastor Carlos Wesley, para conversar com a gente, ele é muito direto. Ele tem um ponto assim, muito acertativo a respeito do que nós devemos fazer. E foi um tempo assim muito bom que nós tivemos lá no monte, orando, clamando. Mas logo após eu ter subido esse monte aí, eu caí doente. Eu com problemas de coluna seríssimos. Depois melhorou o problema de coluna, veio infecção urinária, pedra no rim. E eu passei 13 dias sem comer, sem beber, sem dormir, sem defecar, sem fazer nada. 13 dias assim. E conforme eu estou aqui, sem tocar em nada, foi um tempo muito difícil. E quem estava lá do lado da minha cama, orando por mim, clamando por mim, pastor Carlos Wesley. Quem estava lá prestando socorro, está precisando de alguma coisa, está precisando de dinheiro, alguma coisa, ele nem perguntou se estava precisando. Ele chegou com a doação e falou: toma aqui, isso aí é para te ajudar, é para te fortalecer aí, alguma coisa que você esteja precisando. Então, um amigo, na hora difícil, né? Depois que passei por esses 13 dias, eu peguei Covid. Foi assim um tempo também muito difícil. Passei mais aí 14 dias, um tempo assim realmente muito difícil para a minha vida, a qual a minha esposa, né, ela passou a tomar a frente de tudo, da casa, de tudo, foi uma guerreira para estar me ajudando. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho de autônomo. Se eu trabalhar, eu recebo; se eu não trabalhar, eu não recebo, não tem condição financeira. E ela arregaçou as mangas, ela saiu para trabalhar e ela trouxe o resultado para dentro de casa. E a gente vê em toda essa situação que Deus, Ele é o nosso socorro. Eu tive, quando nós tivemos a caminhada cristã aí, foi no dia da Bíblia, nós tivemos lá naquele encontro e terminou lá, como que chama aquela rua lá atrás, Lancaster? Parece que sim. E eu estava falando com os amados irmãos lá que tem coisas na vida da gente, quando a gente está junto, todo mundo junto, a gente tem uma força motriz muito grande, um anima o outro, fortalece. A gente vê que a Sagrada Escritura diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Mas quando a gente está sozinho dentro de casa e a gente está passando por alguma situação, vem pensamentos na cabeça. Eu estava trabalhando com um rapaz que separou da esposa essa semana que passou agora. Ele estava falando comigo que às vezes vem pensamento no coração de tirar a própria vida. E a gente sabe que quando nós estamos sozinhos, passando por algumas situações difíceis, o inimigo, ele vem. A Bíblia diz que ele tem como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Mas nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos que nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor se levantará em meu socorro. Eu sei que o Senhor vai me ajudar e vai fazer com que eu venha realmente transpor essas barreiras que tentam me submergir. Eu sei que as tuas mãos serão estendidas para mim e me tirará dessa situação tão difícil que eu estou passando. E a gente ora, assim como o pastor Carlos, ele passa por essa situação difícil. E eu estava conversando com ele que durante esse tempo que eu fiquei aí com essas situações que eu passei, foi o tempo mais difícil, até mesmo com respeito de trabalho, né? Fiquei 4 meses sem trabalhar, foi uma situação tremenda. E ele caiu doente e eu falei com ele assim: olha, eu estou no trabalho, mas estou mandando uma mensagem para o senhor, se fortaleça. Orava por ele, eu falei: terminei o trabalho agora, estou mandando uma mensagem para o senhor, e sempre fortalecendo para que ele pudesse ter ânimo, né?
E quando eu vi lá o nosso amado irmão Fernando Lopes lá visitando ele, eu telefonei imediatamente e falei: posso ir aí ver o senhor? Ele falou: pode. Eu falei: sei que o senhor está recebendo visita, me recebe aí. Aí nós fomos lá, tivemos um período lá muito bom, e as horas nos atrapalhou um pouquinho, né? Porque nós estávamos lá já quase 10 horas da noite, eu preocupado com o horário, tendo que descansar. Eu falei: a gente tem que ir, a gente tem que ir. E aí fica mais um pouquinho, né? A pastora Silvia colocou lá um banquete lá para a gente, aquela mesa farta. Foi uma delícia estar com os nossos amados irmãos naquela oportunidade, né? Mas, meus amados irmãos, a respeito da palavra que aqui falamos, que aqui trouxemos, né? Eu vejo assim, meu amado irmão, minha amada irmã, esse Salmo 84, Davi, ele olha para a casa do Senhor, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É tremendo quando a gente olha essa situação. E foi um período assim que Davi, ele foi perseguido por Saul. Imagina na perseguição da dor, imagina na perseguição de muitas vezes não poder entrar na Bíblia, né? Imagina quantas vezes a gente está em casa querendo nos doar ao Senhor e nós somos impedidos, né? E a gente olha e fala: quão amáveis são os seus tabernáculos. Imagina um pastor entrando por essas portas aqui, ele me confessara que ele estava querendo voltar antes da liberação dos médicos, porque esse desejo é tão grande de estar na presença do Senhor, esse desejo é tão grande de fazer a vontade do Pai, que quando a gente entra por essas portas, a gente olha assim como Davi e fala: eu amo estar na tua casa, eu amo estar na tua presença, não tem outro lugar que eu desejo mais estar. Eu quero verdadeiramente estar fazendo a tua vontade ela é única na minha vida. E nós precisamos ter esse desejo, meu amado irmão. E eu quero dizer aos amados irmãos que nem todos podem entrar por essas portas. Muitos querem, mas é pela permissão do Senhor. O Salmo 1 já diz que nem todos permanecem na congregação dos justos. Muitos querem estar, mas não podem estar. Para estar aqui, nós precisamos deixar que Deus venha nos transformar. A gente precisa deixar Deus agir. Nós recebemos a graça de Deus e essa graça ela não é vã. A gente precisa nos moldar conforme o querer do nosso Deus. Se nós não moldarmos segundo o querer do nosso Deus, nós não podemos estar aqui. E nós não conseguimos estar nesse lugar. Esse lugar é local de adoração, é lugar de busca, é lugar de entrega, é lugar de nós estarmos verdadeiramente amando um ao outro, sendo servos uns dos outros. Nós precisamos, então, em nome de Jesus Cristo, falar: eu quero fazer, eu quero estar, eu quero me doar, eu quero fazer toda a diferença. E quando nós fazemos tal coisa, nós podemos estar compartilhando. Davi, ele diz assim: a minha alma está desejosa. Ele desejava ardentemente, aleluia, estar nos atos do Senhor. Ele diz: meu coração e a minha carne clama pelo Deus. Desfalecer é se jogar, é não ter força para resistir e falar assim: eu não resisto sair da tua presença, eu quero estar, eu quero permanecer. E eu creio que o nosso amado pastor Carlos Wesley estava desse jeito, desejoso de estar na presença do Senhor, buscando a face do Altíssimo. E creio que este dia que nós estamos aqui é um dia, aleluia, memorável. É um tempo realmente que se conclui de espera e que Deus verdadeiramente trouxe ao nosso pastor a essa casa, a essa localidade. Eu creio que é assim um tempo precioso, conforme o nosso pastor Carlos Wesley sempre diz: é um tempo preciosíssimo esse tempo que nós estamos aqui. Então,
Eu sei que tem muita gente que ainda vai falar, está homenageando o nosso pastor, está aqui falando, né, o quanto ele fez falta, e eu agradeço aos amados irmãos por essa oportunidade de estar aqui rendendo graças a Deus, homenageando o nosso pastor pela volta dele. E assim eu peço aos amados irmãos que tenham uma linda salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Deixa um abraço. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? A todo tempo, Deus é bom. As meninas da dança estão prontas? Também trazendo para nós.